Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Não preciso apresentá-lo, evidentemente o Brasil o conhece e ficou muito impressionado, especialmente com a sua atuação quando era ministro da Saúde, durante a terrível pandemia que parece que não vai embora. Então, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Mandetta o atendimento no meu convite e já coloco a primeira questão. Lendo o noticiário, acompanhando, a impressão que dá, Dr. Mandetta, que a pandemia acabou. Jogo de futebol, tivemos jogo em Belo Horizonte, todos os torcedores lá sem máscara, todos reunidos, as pessoas já em bares, restaurantes. Então, resolveu-se no Brasil a pandemia de uma forma bem tupiniquim. Através de um decreto, a pandemia acabou, mas esqueceram de combinar com o vírus e suas variantes. Doutor Mandetta, e aí, a pandemia acabou? Não, longe de ter acabado. Existe um princípio em saúde, que é o princípio da cautela. A cautela é quando você tem vamos supor que seja um paciente, hipótese, que seja uma pessoa. Vamos supor que ela tenha passado por um tratamento muito delicado, que a gente esteja brigando ali contra um câncer. A gente faz uma cirurgia, faz a quimioterapia e espera os resultados para ver como que essa pessoa vai se reestruturar. A gente segue essa pessoa, a gente só fala de alta após 5 anos, se não tiver recidiva. A gente fica ali monitorando e com 10 anos é a alta definitiva por exemplo, de um tratamento de um câncer. No caso dessa pandemia, nós estamos vivendo a pandemia com várias perguntas sem resposta. Então, vamos lá, vacina. Ela não foi desenvolvida como um instrumento para não ter a doença, mas para evitar formas graves, primeiro ponto. Segundo, o tempo de proteção das vacinas, o tempo de longevidade dessa resposta imunológica, ela é similar àquelas vacinas da gripe. Por isso que a gente todo ano toma aquela vacina da gripe que não deixa ter epidemias de gripe, protege principalmente os grupos que a gente mais precisa proteger, que são idosos, gestantes, crianças, mas continuamos tendo casos de pessoas que desenvolvem pneumonias graves e não é por isso que você diz para ela que ela tem um passaporte que estamos livres do vírus da gripe. Essa agora é um momento delicado, porque parece que o tempo de viabilidade da vacina, de proteção, que está sendo medida, tem gente que está falando que é 4 meses, tem gente que fala que é 8, tem gente que fala que é 6, mas, enfim, está muito claro já que nós vamos precisar da terceira dose e talvez tenhamos que fazer vacinas anuais, porque esse vírus, cada vez que ele entra no organismo de uma pessoa, ele tem uma capacidade de se alterar para se adaptar melhor, a contaminar mais. E as variantes vão surgindo uma atrás da outra. Quem está tomando essa vacina agora está tomando com o vírus ainda aquele vírus isolado lá na China do começo. Nós já passamos por variante inglesa, variante da África do Sul, a P1 de Manaus, agora a Delta. E o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. A gente teria que vacinar 85% de 8 bilhões e meio de pessoas com 2 doses para poder diminuir a quantidade de variante. Então, a gente está falando aí de um esforço de dar 15 bilhões de doses. A humanidade não deu ainda nem 10% disso. Então, no Brasil, onde as pessoas não gostam de escutar a ciência, elas gostam de dar a versão política, o ano que vem tem eleições, governadores estão muito pressionados, foram anos duros, os prefeitos querem andar, as pessoas querem as suas vidas de volta. E essa linha entre vamos fazer um retorno progressivo, medir e ficar alertas, ela já não tem mais apelo. O Rio de Janeiro já ultrapassa de 60% os casos de Delta. Ela deve ser a cepa prioritária no Rio de Janeiro, com 100% nesse mês agora, pela velocidade com que ela está se impondo sobre a anterior. O Rio de Janeiro é uma cidade que é um polo de difusão. Nós já temos a cepa nos outros estados. Então, é só uma questão de tempo que a gente vai ter um aumento do número de casos em todo o território nacional pela variante Delta. Quanto mais a gente aglomerar, mais rápido isso vai acontecer e mais intenso isso será. O ministro da Saúde, essa semana, mandou a pérola que ele quer acabar com o uso de máscara, que talvez seja uma das poucas coisas que esteja ajudando nessa volta, que as pessoas ainda estão usando esse código de usar a máscara.
As torcidas de futebol estão chegando nas finais das Libertadores, semifinais, então é impossível conter a carga emocional do futebol e o retorno. Ontem a torcida do Atlético fez uma demonstração assim do transe que o futebol faz, da emoção que faz. O Rio de Janeiro já vai fazer uma semana, baixou um decreto que vai fazer semana com bares, festivais gastronômicos, festas, a reabertura de espaços, boates, etc., e mantém isso, mesmo com os números ali dentro, é uma coisa meio dúbia. Então, a gente, infelizmente, vai ver o aumento do número de casos, principalmente nos jovens, e esses jovens vão trazer e vão estressar o sistema imunológico dos idosos. Meu pai tomou a vacina em fevereiro, primeira dose, segunda dose, final de março. Ele tem 90 anos. Provavelmente, a cobertura imunológica dele é baixa. Então, a gente pode voltar a ter essas pessoas, voltar a conviver com perdas. Eu só espero que a gente não tenha mais quadros epidêmicos da monta que foi a primeira e a segunda onda. Mas, claramente, nós estamos longe do fim. Perguntar para o senhor, doutor Mandetta, a CPI da pandemia, o senhor deve estar acompanhando. Como é que o senhor está avaliando os trabalhos da CPI, os depoimentos, as revelações, algumas vezes acusações ao senhor, feito pela bancada governista? O senhor acha que a CPI está atingindo os seus objetivos? Qual a avaliação que o senhor faz? Acho que sim. Eu fui o primeiro a ser chamado lá. Fiquei das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Mesmo os da oposição, eles não têm muito o que questionar, porque naquele momento o que a gente fazia era preparar o sistema de saúde para uma coisa muito complexa que viria à frente, e foi talvez a saída não só minha, mas de toda a equipe, do Gabar, do Wanderson, do Erno, do pessoal que estava muito envolvido ali dentro. Dali para frente foram só decisões equivocadas. A primeira onda, Vila, que é aquela que foi de junho, julho e agosto do ano passado, não faltou oxigênio, não faltou respirador, porque nós fizemos um preparo prévio. A entrada dos militares, quando o governo falou entra e fique quieto, quer dizer, nós tivemos o primeiro não ministro da Saúde da história, e armado ainda, porque era um general da ativa, com todos os coronéis da ativa, eles ficaram quietos, pararam de informar o país, informaram aquilo que o gabinete paralelo queria que fosse informado. Agora, o que me causou perplexidade, eu já há horas que eu vinha falando por que eles não compram vacina, por que eles não negociam com a Pfizer, eu já vinha chamando a atenção disso há muito tempo, mas eu nunca imaginei que eles estivessem fazendo a negociata de Precisa, de Covaxin. Aquilo dali, para mim, foi muito chocante, porque a gente nunca espera que numa pandemia, com tanta gente morrendo, com a saúde toda falando a mesma língua, olha, precisa não aglomerar e precisa de vacina, que eles estivessem fazendo daquilo dali balcão de negócio. Acho que aquilo, a CPI, foi a grande revelação, né? Uma série de militares envolvidos com aquilo, e o presidente acobertando tudo isso. Depois, eu acho que a CPI também, de alguma maneira, ajudou a pressionar o governo a sair da inércia, porque quando a CPI começa a trabalhar, o governo compra finalmente as vacinas. O governo foi comprar as vacinas no final de abril, agora que nós estamos recebendo as doses, que se tivesse comprado em julho e agosto do ano passado, a gente não teria passado pela segunda onda, a gente já estaria experimentando o que os Estados Unidos, o que a Inglaterra está experimentando. Eu acho que, por eixos, ela demonstrou claramente o gabinete paralelo, que é uma coisa assim, mas o presidente tem direito a ter uma assessoria que ele queira? Tem. O que ele não pode é fazer disso uma política de governo sem assumir que, então, é ele que está fazendo. Ele tem que assumir publicamente que ele trouxe a si e a responsabilidade direta é dele pelo charlatanismo, pela enganação, pela história da cloroquina. Estou vendo eles apagarem todos os posts, todos os vídeos. Não vejo mais ninguém defender porque já viram que aquilo dali é crime. Depois, eu acho que nesse eixo das tratativas de vacina também muito claro que vai ter responsabilização.
Eu acho que é só uma questão de tempo, a gente vai ver tudo isso julgado. Eu vou entrar na questão política agora, doutor Marito, mas antes, acho que uma observação eu gostaria do senhor. O episódio, é que eu não me esqueço disso, o episódio de Manaus, janeiro, falta de oxigênio. Aquilo, para mim, o fim, o fim do poço. Você está lá no fundo do poço. Tal. As pessoas morrerem no Brasil, num país que já foi a sexta, sétima, oitava, nona, depende da época, a economia do mundo, não terem o cilindro de oxigênio para respirar e morrer afogado no seco, que é o que estava ocorrendo. E as responsabilizações que eu espero que ocorram, como é que o senhor avalia, como médico, especialista, acompanhou o caso de Manaus? Com perplexidade, porque quando você vai preparar, e a equipe que preparava é uma equipe muito grande, um dos indicadores que a gente tinha, quando você fala, bom, vamos lá, nós vamos ter que abrir 15 mil leitos de CTI em paralelo. A Itália, em Bérgamo, chegou a ter algumas horas de apagão de oxigênio, ainda na primeira onda. Só que na Europa eles trouxeram da França, trouxeram da Áustria e conseguiram abastecer. Então a gente tinha essa preocupação na fase do preparo. A gente mapeou, entrei em contato com as grandes produtoras, com a White Martins, com todas elas, para falar, vamos cá, aqui qual é a capacidade instalada? Bom, se a gente vai ter isso, se faltar aqui, se baixar, qual que é o nível crítico? Onde é que eu entro? Onde é que eu, União? Porque um governador não consegue falar assim, pegue o oxigênio do Paraná e transfira para Sergipe. Isso é a função do Ministério, que é dar integridade e a facilidade e a logística de fazer isso no Pacto Nacional. Eu acho que eles pararam de monitorar, porque a equipe era tão ruim que esse ministro da Saúde, que estava na época, o general, ele foi para Manaus e ele estava lá na véspera. Ele tomou conhecimento que ia faltar oxigênio, pelo que eu escutei, ele alega que foi no dia, véspera de faltar o oxigênio. Só que o oxigênio não acaba, Vila, assim, acabou o oxigênio de São Paulo amanhã de manhã. Não, ele vem consumindo. Ele, em novembro, em dezembro, ele foi dando sinal, e ninguém tomou uma atitude, nem o governo federal de monitorar, nem o secretaria estadual ou municipal de fazer o alerta. Então, aquilo dali, quando eu vi que bebês que estavam na UTI neonatal, que não tem nada a ver com a Covid, estavam ali porque são prematuros, 60 bebês, porque quando acaba o oxigênio, acaba para tudo. A gente olha muito para as vítimas do Covid e imagina a aflição, a agonia do paciente e da família. Você saber que seu pai está ali dentro, não tem oxigênio para seu pai, sua irmã está ali dentro, não tem oxigênio para ela, e você correndo na rua tentando comprar de alguém alguma coisa. Mas e os outros? E quem teve um infarto? E quem teve um AVC? E quem estava em cirurgia? E quem teve um apendicite? Todos eles precisam do oxigênio, é vital para uma anestesia geral, é vital para o suporte à vida. Então, aquilo dali foi de uma câmara de gás ao inverso, né? Foi uma coisa assim, essa coisa da angústia respiratória, ela é absurdamente forte. Eu, infelizmente, na minha vida, eu presenciei muitos óbitos pela minha profissão. De todos que eu já vi, a morte por asfixia, a morte por falta de ar, é a mais cruel, é a mais... Se existe morte mais dolorida, eu diria para você que essa é a mais dolorida, porque o indivíduo ainda mantém a lucidez por um bom tempo e o organismo fica fazendo esforço para puxar. Então, eu vi médicos jovens falando, cara, eu não fui treinado para abreviar a vida, eu estou tendo que dar morfina para abreviar sofrimento das pessoas e induzir morte, porque não tem plano B. E eles lá fazendo entrega de cloroquina. Dentro desse caos, o Ministério da Saúde do Brasil pagando passagem, colocando lá dentro tendas, indo nas unidades de saúde, falando para os médicos, falando para as pessoas que a saída era cloroquina. Fizeram um aplicativo, lançaram em Manaus um aplicativo para qualquer um colocar ali e sair correndo atrás daquilo. Aquilo é de uma gravidade.
absurda. O Conselho Federal de Medicina é omisso, porque ele não chamou essas pessoas às falas, ele não protegeu a sociedade. O Ministério da Saúde saiu daquilo dali completamente sem moral para falar com ninguém, e esses militares saíram, acho que ali eles perceberam que essa ciência de saúde ela é uma ciência muito distante da ciência militar. Entraram lá com o discurso que o problema era logística. O problema não é logística, o problema é ser humano, o problema é vida. O problema é você saber valorizar a vida humana e não tratar como descartável. Em qualquer país sério, aquilo dali daria cadeia absoluta. É uma negligência daquele porte, daquele tamanho. Por isso que eu digo para você, isso vai ter que ser, o país vai ter que, num determinado momento, agora a gente não tem procurador da República, a gente não tem ninguém fazendo o que tem que fazer, mas esses crimes não prescrevem. Perguntar para o senhor Bolsonaro. Cada dia o país é surpreendido. Ora, uma ameaça de golpe de Estado, ora recebendo uma deputada nazista, ora ameaçando, dizendo que vai ter fraude nas eleições, ora ameaçando, se eu não ganhar, nós vamos ensanguentar o país, é o que fica implícito, ora participando de manifestações golpistas. É uma sucessão de falas que desqualificam o Estado Democrático de Direito, a Constituição, e cria tensão sucessiva no país. Já o país já tem a tensão da pandemia e a cada dia tem a tensão presidencial. Como que o senhor analisa essas ações mais recentes do presidente Bolsonaro? Eu evito cair nas análises simplistas. Os simplistas falam, ele é louco. Não, doença mental é uma coisa, você tem diagnóstico, você tem tratamento, e chamá-lo de insano mental é você aumentar o preconceito contra as pessoas que têm doença mental, mesmo porque doença mental tem cura. Ali é uma decisão dele, baseado numa estratégia política, de pegar assuntos que não são aqueles que as pessoas querem e precisam ver discutidos. As pessoas querem discutir o preço da gasolina, as pessoas querem discutir o preço da comida, a inflação, a fome, a insegurança alimentar, a falta de vacina. E eles colocam em discussão a lisura da eleição, a urna eletrônica, e eles se utilizam dessa engenharia de internet para fazer com que esse assunto seja pautado, para que você faça essa discussão e fuja do assunto real. Ele aumentou a escalada de grosserias com a democracia quando estava sendo desnudado pela CPI o escândalo de corrupção do governo dele. Ele ficou preso na armadilha política, o líder dele na Câmara sendo envolvido, sendo convocado, a participação de muita gente dentro desse assunto da CPI, então ele jogou essa sequência. Agora, o que me preocupa mais, Vila, é que, como as pesquisas são muito claras ao mostrar que ele perde a eleição em qualquer cenário, ele perde para todos que vão para ele no segundo turno, esse número de votos que ele tem para o primeiro turno, 22%, 23%, se hoje ainda dão para ele uma possibilidade de ir para o segundo turno, quando você simula no segundo turno, ele não agrega mais ninguém com ele. Ele vai de 22%, 23% para 25%. Quer dizer, o piso é o teto. Ele achatou completamente, ele encostou uma no outro. O potencial de crescimento dele é ridículo. E essa rejeição ela não é uma rejeição por economia, ela é uma rejeição pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele fala. E esse tipo de rejeição ela fica impregnada, mesmo que a economia possa ter algum retorno à normalidade. O governo dele já foi lido, já foi analisado, e ele já está com o bilhete de demissão marcado para a urna. O que me preocupa é que nessa estratégia, desse tipo de estratégia política e de manipulação que ele adotou, é que nos Estados Unidos o Trump, e aqui ele faz uma cópia tupiniquim daquela estratégia, mas com gente, fazendo isso profissionalmente, né?
E lá nos Estados Unidos, os trumpistas estão arrependidos de terem invadido o Congresso depois da urna aberta, depois que a contagem, ele não teve força para fazer o que ele queria. E na releitura deles, eles acham que se o Trump tivesse feito aquela invasão do Congresso, tivesse radicalizado antes, 2 meses, 3 meses antes da eleição, que eles teriam tido êxito. E eu acho que ele não vai titubear. Eu acho que a gente fica olhando, falando, ele é louco, ele é inconsequente, ele está perdido. Eu temo muito pelas eleições do ano que vem, eu temo muito pela democracia, porque ele está, pela primeira vez, sempre o executivo teve uma crise com o legislativo. Ele não pode abrir a crise com o legislativo pelo número de pedidos de impeachment e pela popularidade que ele está. Então, ele abriu uma crise, agora é executivo versus judiciário. E o legislativo tem que ser o poder moderador, que sempre coube ao judiciário o poder moderador nas crises executivo-legislativo. E ele começou a lançar uma ofensiva muito forte contra um dos poderes instituídos, que é o judiciário. E ele começa a ensaiar uma balela de que as Forças Armadas têm que ser o poder moderador. E daqui a pouco ele vai causar a crise definitiva com o judiciário. Ou ele não vai respeitar uma ordem de um ministro do Supremo, ou eles vão partir para uma coisa mais agressiva sobre o ministro do Supremo, e vai se instalar numa situação dessa, você cria uma situação de caos. É nessa hora que eu quero ver qual é a linha. Os militares usam muito essa linguagem, né? Passou da linha, a linha, como se a vida fosse um jogo de polo. Eu quero saber onde é que está essa linha dos militares, se eles vão partir para essa ideia do absurdo de falar o poder moderador sou eu, então eu vou intervir no Supremo, eu vou tirar os ministros, eu passo a julgar. Eu não sei o que vem pela frente. A insegurança democrática no Brasil hoje é uma crise democrática que nasce lá de trás de uma crise moral, que passa por uma crise econômica, que passa por uma crise sanitária, que passa por uma crise social, e agora uma crise democrática. Então, nós temos aí, faltando aproximadamente 1 ano para as eleições, e eu acho que é bom que todos saibam o que está acontecendo e quais são as pedras que estão sendo movimentadas e quais são os não limites deles para melar esse jogo. Justamente falando sobre o 22, doutor Mandetta, como é que o senhor analisa o panorama político eleitoral? Se fala sempre, é algo rotineiro, na polarização, a gente não aguenta mais, isso está sendo falado há bastante tempo, Lula, Bolsonaro, e por outro lado, se fala terceira via, e não consegue se materializar a terceira via, em nomes e nem em ideias, principalmente em ideias, né? Como é que o senhor analisa esse processo? Quer dizer, o processo eleitoral presidencial numa conjuntura econômica complexa, como o senhor já destacou, em plena pandemia, que nada indica que os números ainda são extremamente preocupantes, e numa crise institucional fomentada pelo Executivo. Como é que fica 2022 e a questão da terceira via e de quebrar essa polarização, se é que ela existe, se ela é numa construção também? Eu acho que ela é uma construção, porque 2021 tem que ser vivido. Você não pode viver 2022 sem viver 2021. Em todo o calendário político, racional, lógico, o ano que antecede o ano eleitoral, portanto, 2021, é o ano onde se faz o debate, onde se analisa para onde que esse país vai, onde que quais são as metas, que nação é essa, onde que a gente vai estar em 2030. Esse momento agora é o momento dos números, do diagnóstico e das propostas. E, logicamente, das argumentações e construções políticas. O que ocorre é que Bolsonaro é candidato desde sempre. E o que seria natural de ocorrer nesse ano de 2021, que é essa discussão, o STF retorna o Lula como candidato desde sempre. Eu tinha 18, 19 anos no Rio de Janeiro, na faculdade, na liderança estudantil. O Lula era candidato à presidência da República há 40 anos. Ele já foi candidato e já ocupou a cadeira há tantos anos. Então, se tornaram 2 forças gravitacionais. Agora, é incrível que essas 2 forças gravitacionais elas disputam qual tem a maior e menor rejeição. Eles
não querem, quando os dois falam não vai ter terceira via, não vai acontecer, não, esse cara não vai a lugar nenhum, não, isso não vai ocorrer, é porque nós estamos no caminho certo. Quando você soma, você tem mais pessoas que não querem Lula e Bolsonaro do que pessoas que querem optar pelo um dos dois. Esta via vai acontecer não porque os políticos querem, mas porque a sociedade está demandando da classe política essa alternativa. E ela quer uma alternativa sólida de proposta, de ideias, de caminho, de pacificação, né? De um plano nacional de reparação para que a gente possa cicatrizar essa ferida que os dois tensionaram a língua social brasileira de uma forma tão absurda que ela está rota. Nós estamos vendo conflitos diários, familiares, a internet completamente um coliseu moderno, é carne aos leões todos os dias. Esse tipo de ambiente que eles apostam, ele vai ser, somente ele consegue ser revertido para a pessoa lúcida a partir do momento que essas forças políticas falarem ok, o caminho é esse e o nome é esse. O que nós estamos fazendo agora, e eu trabalho muito nesse sentido desde o início, quando eu antevi essa situação, foi de chamá-los e chamar esses partidos e falar assim: qual é o seu desejo macro? Pacificar o país? Acabar com essa polarização? Sim, meu partido vai nesse caminho. Ok, não vamos sozinho. Vamos ver quais são os partidos que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Quem são? Quais são? Nesses diálogos tem quase 10 partidos hoje conversando. Qual é o pacto que se faz? Tudo bem, construa o seu debate interno. A gente não consegue construir com 10 partidos juntos, é muito difícil. O Democratas está construindo o seu debate. Esse mês agora é o mês de energia e sustentabilidade. Já fizemos o mês da economia, geração de emprego, já fizemos de políticas sociais, de saúde, de educação. O MDB está lá fazendo dele. O PSDB apostou no caminho prévias, vai tocar suas prévias. Nós vamos viver 2021. Qual é o pacto que se faz? Se dar Lula e Bolsonaro num segundo turno é um pesadelo, e a gente tem um sonho de ter um governo bom, de ter um governo que tenha estabilidade política e que dê condições para o Brasil sair desse atoleiro que se meteu, nós não podemos fragmentar. Quem quer apoio, a primeira palavra é admitir que pode apoiar. É admitir que pode ter um candidato que esteja na cabeça de chapa ou que não esteja na cabeça de chapa, mas é atrás da ideia, é atrás da necessidade, é atrás de pátria, é atrás de gerações de brasileiros que ficaram perdidos e que estão sendo esquecidos nessas conversas políticas. E isso está ganhando corpo. A última pesquisa agora que saiu, essa da XP, o número dos nem Lula nem Bolsonaro foi o que mais cresceu na pesquisa inteira. Começa a ganhar corpo. Ela vai ocorrer, mas ela vai ocorrer no tempo dela. E o tempo dela vai ser novembro, dezembro, no final desse ano, quando esses partidos tiverem que se posicionar, porque em março vem a janela. O outro fator que faz com que atrase tudo são as regras da eleição, que é 3 de outubro, que é um ponto fulcral para a política. Saber se vai ter coligação na proporcional, se não vai, se vai ser chapa pura, o que pode e o que não pode, para você poder fazer o raciocínio dos palanques regionais. E o grande nó político que tem no Brasil hoje, que é o Estado de São Paulo. Quando São Paulo ainda não se arrumou, São Paulo segura toda e qualquer projeção política. Então, São Paulo ainda está... É diferente, se o quadro de São Paulo tivesse melhor encaminhado, é diferente de uma indefinição aqui no Mato Grosso do Sul, no Acre, no Sergipe, porque são colégios eleitorais menores. Agora, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Nós não sabemos ainda como é que vai ser a disputa do Estado de São Paulo, quem são os personagens que vão. Nós não sabemos se o atual governador de São Paulo vai ser realmente candidato pelo partido dele, que é um partido historicamente que participa de processos eleitorais. Então, nós vamos ter que dar o tempo de 2021 para que o Estado de São Paulo se organize, para que as forças políticas se organizem, para a gente poder dar esse passo à frente. Mas é um ano... Não se esqueçam, o ano mais importante é 2021. É agora que se constrói o que se quer ser, o que vai se perseguir, quais são os valores e o que essa gente que está trabalhando para que isso aconteça representa. E eu acho que ela vai ser vitoriosa. Chegou a eleição,
a probabilidade de dar um segundo turno onde haja esse personagem, pode ser contra Lula, contra Bolsonaro, vai ser o presidente do Brasil. Essa via, que eu chamo de melhor via, e eles chamam de terceira via, a eleição dela é um turno só, é o primeiro turno. Ela foi para o segundo turno, ela é vitoriosa, porque como eles plantam ódio entre um e outro, se ela for para o segundo turno com Bolsonaro, ela vai derrotar o Bolsonaro. Se ela for para o segundo turno com Lula, ela vai derrotar o Lula. Então é só uma questão de organização mesmo, que é uma coisa que, se as vaidades permitirem, a gente vai conseguir fazer com maestria. Deixa eu perguntar, por fim, para o senhor. E o senhor, candidato em 2022? Hoje eu acabei de ler, dando uma diagonal, como a toda hora, cada hora, pela internet, dizendo que o senhor pode ser candidato ao Senado aí pelo Mato Grosso do Sul. Já me fizer de tudo. O que mais faz isso daí comigo é o Noblar. O Noblar deve ter uma fonte que me adora, viu, Vila? Outro tempo atrás eu tive que ligar para ele. Falei, Noblar, vem cá, você está me mudando o meu domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro. Falei, cara, imagina você chegar numa cidade como o Rio de Janeiro e falar, agora eu sou um componente político. Nada contra o Rio de Janeiro, mas, digamos assim, o quadro político no Rio de Janeiro não está dos melhores. O mar não está bom no Rio de Janeiro, está todo mundo preso lá no Rio de Janeiro. Quem não está preso está... Para entrar numa comunidade, você tem que saber quem é o dono da milícia, e as milícias têm lado nessa eleição. O que eu ia fazer no Rio de Janeiro? Falei, olha, quando você tiver uma informação dessa, assim, que define minha vida, dá uma ligadinha para mim antes. Fala, oi, tudo bem? Você tem intimidade comigo para isso? E ele ficou sem graça, tal, e hoje ele voltou com a mesma nota. Não, Vila, eu estou muito preocupado com o Brasil, cara. Eu estou muito preocupado com o Brasil. Algo me diz que eu tenho que lutar essa luta nacional, e eu vou lutá-la, eu serei por inteiro. Se aglutinar e vier a mim a responsabilidade de levar essa mensagem para frente, eu vou levar, como eu sempre fiz na minha vida, com muito amor pelo meu país, mas muito respeito pelas pessoas, sabendo muito bem o que eu estou fazendo. Se for para ajudar, se for para coordenar, se for para distribuir santinho aí no viaduto do chá, eu vou, mas eu vou pelo Brasil, cara. Mas eu vou estar inteiramente ligado às minhas emoções. Eu não preciso de cargo. Eu, na eleição de 2018, era a eleição mais fácil para mim de me eleger, seria a minha reeleição, a terceira reeleição. Eu tenho, meu voto é um voto aqui no meu estado, é voto de opinião. Eu não sou eu não era um parlamentar dependente de apoios políticos. Eu tenho voto em todos os municípios, graças a Deus, pela minha história. E eu não quis ser candidato, eu falei, eu não vou ser candidato, porque eu não acredito nas pessoas, que eu não vou associar meu nome, eu não quero ser candidato. Eu declinei ao meu partido, falei, eu não vou, eu não quero. Eu prefiro ajudar como cidadão, que eu ajudo bastante também, eu não quero, não tenho mandato. E eu não tenho essa necessidade de falar, olha, eu vou ser senador, eu vou ser deputado, eu preciso ser. Se for uma coisa para um projeto, falar assim, olha, precisa demais, se tiver alguma lógica, mas assim muito ligado a essa coisa de Brasil. Eu olhei o Brasil no mundo, eu fui para vários países, eu vi muito o lugar que o Brasil está no mundo e onde que ele poderia estar. Eu sou muito inconformado com as coisas, eu não consigo ver uma criança num sinal de trânsito, aquilo me faz mal, eu perco o dia. Esses sinais exteriores que tanto foram apontados agora na pandemia, de transporte público totalmente inadequado, de condições de moradia, de favelas, que a gente vai ficando bruto, né? A gente vai passando na frente, fecha o vidro do carro e fala, bom, isso não é comigo, vou botar um blindado aqui e toca. Isso alguém vai ter que enfrentar, e vai ter que enfrentar de frente. Isso não vai ser fácil, não. Então, eu vou lutar essa luta nacional. Espero que os companheiros sejam bons de briga, porque eu gosto, viu? E eu gosto de andar, eu gosto de ir para o contato. Eu estou sentindo também muito mal com essa coisa que é distante. Eu queria estar fazendo essa entrevista com você aí em São Paulo. Claro, pô, seria né? ótimo. Falar, pô, Vila, traz um café aí para mim, vamos fazer uma entrevista dessa bico seco, cara. Então, tomara que a gente possa ter essa experiência, né? De ter uma eleição e ir, e vamos lá no Acre, vamos no Rio Grande do Sul.
E vamos naquelas universidades com aqueles debates. Eu era de centro acadêmico, aquela gritaria, vaia, confusão, pergunta, mas vamos, se eu puder viver essa caminhada da democracia, eu vou me lembrar dos meus anos de Direta Já, quanto que aquela energia me mobilizou. Eu quero aquela energia de novo. Valeu. Eu agradeço muito ao Dr. Luiz Henrique Mandetta, mais uma entrevista no meu canal. Eu acho que o Dr. Mandetta sempre qualifica as reflexões sobre o Brasil, né? Passamos pela questão da pandemia, pela CPI, pela questão de Bolsonaro, pelo processo eleitoral de 22, que vai ser realmente um processo acho que o mais complexo da história do Brasil republicano, no mínimo desde a Constituição de 88 ou da eleição de 89, que o Dr. Mandetta fez referência minutos atrás, né? Vai ser uma eleição mais complicada e mais decisiva. Eu espero realmente que o Dr. Mandetta esteja presente no processo eleitoral, que eu acho que isso vai ajudar bastante o Brasil. Muito obrigado, Dr. Mandetta, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vila. É sempre bom falar com você. Já lhe disse da importância que você teve na pandemia. Te contei na primeira entrevista. Eu estava em Genebra, o Vila fez uma matéria e me mandaram. Eu estava lá em Genebra, o cara falou: estão perguntando se o Brasil tem ministro da Saúde, onde que está? Eu falei, ele está certo, comecem aí a falar, que assim que eu chegar eu vou começar a falar. E aí eu comecei a falar. Então, muito de eu ter falado, de eu ter ido para frente da linha de combate, foi do jornalismo independente, foi da imprensa livre, tão atacada, que é mais um dos sinais de quem não quer democracia. Então, parabéns aí pela sua trajetória brilhante. Agora no UOL, né, Vila? No UOL. Estou lá como colunista do UOL, continuo aqui no YouTube, aqui no canal do YouTube, também escrevendo na Isto É, e lançando agora, eu vou avisar ao Dr. Mandetta, deve ser setembro, vai estar chegando a gráfica, pela editora Planeta, uma história concisa do Brasil que sai na primeira semana de outubro. Opa, essa eu faço questão de ler. Eu estou precisando de material bom. Esse eu vou estar na fila de autógrafo. Vila, valeu, obrigado, tá bom, já está convidado. Obrigado, boa sorte aí.